Trata-se de uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, dotado de uma considerável fortuna, deve estar precisando de esposa. E é assim que começa o meu livro preferido da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Não é uma resenha, né, de Orgulho e Preconceito, mas eu vim aqui nem um pouco fofa pra responder a tag da Jane Austen, que foi tagueada pela Carol Witt. Vou deixar aqui o link dela, tá? Do vídeo que ela respondeu essa tag também. E eu me identifiquei com essa tag quando ela tava respondendo no canal dela. Cada pergunta que ela lia pra gente ver, eu falava, nossa, que tag legal. E quando ela me tagueou no final, eu falei, vou responder sem sombra de dúvidas. É uma tag pequenininha e o Mikael não quis vir responder, porque ao contrário de mim, que me identifiquei bastante, ele não se identificou, ele também não leu nenhum livro de Jane Austen, então ele falou, Klaus, o que eu vou fazer lá? Eu não livrei nenhum livro da autora, eu não conheço a escritora, eu não conheço nada, não vi nenhum filme, então o que eu vou fazer? Responde você. Hoje o vídeo é só comigo. Primeiro, Orgulho e Preconceito, um livro que você se apaixonou à primeira vista. Um que eu me apaixonei à primeira vista, não somente pela capa, mas pela história, é Quanto à Chegada da Adriana Santos. Eu já falei dele algumas vezes nesse canal, porque apesar dele ser um romance adolescente, em torno de seus 16, 17 anos, o diferencial dele é que ele se passa pós-morte. O romance se desenvolve quando eles estão em espírito, né? Quando já morreram e eles estão vivendo, assim, porque aqui nesse livro eles vivem, né, após a morte, eles vivem na cidade onde eles morreram, só que eles não comem nada, eles, né, não precisam dormir, eles dormem, mas não tem necessidade. Quando o Luigi chega na cidade onde a Valentine já tá vivendo há algum tempo após a morte dela, eles acabam se conhecendo, porém tem um mistério que o Luigi não lembra como que ele morreu, e os dois começam a apaixonar e tem toda aquela tensão, porque ele teria que se lembrar da morte dele. E também tem uns pormenores aqui, além disso, além desse mistério em relação à morte do Luigi, também tem outros contratempos que é bem desenvolvido, é bem interessante também. Bem tenso na história do livro. E eu me apaixonei demais, o final desse livro é chocante, impactante. 2. Abadia de Northanger. Um livro que quase ninguém gosta ou conhece, mas que você vive panfletando. Bem, um livro que eu gosto bastante, a maioria das pessoas que eu vejo, a opinião não gosta, é Um Dia, do David Nicholls. O pessoal geralmente não gosta, principalmente da escrita dele. O filme é bem fiel ao livro, claro que tem algumas diferenças sim, mas a história principal, né, segue tudo, principalmente o final. Pra quem viu o filme ou leu o livro, sabe o final, é esse final. Não senti dificuldade na leitura não, eu gostei bastante do livro e eu fico triste quando eu vejo as pessoas falando que não gostou, né, porque é uma história que eu gosto, apesar do final, assim, não ser um pouco inesperado, mas eu gosto. 3. Persuasão. Um livro que causou ansiedade do início ao fim. Eu não sei por que ansiedade, né? Porque, pelo menos com a minha experiência de leitura, eu fiquei entediada do começo ao fim com esse livro, das 2 vezes que eu li. Mas enfim, vamos à resposta que é o que interessa. Um livro que causou ansiedade nas vezes que eu li, porque eu li mais de uma vez, é Cérebro, do Robin Cook. Robin Cook é um autor que eu sempre vou vir panfletar aqui no canal, que eu quero que vocês conheçam, que vocês despertem interesse por esse autor. E esse é o meu preferido autor, que é o Cérebro. Conta a história de mulheres que vão passar por exames ginecológicos e essas mulheres desaparecem, misteriosamente. É claro que eu já li, já sei o que acontece, mas é uma situação muito tensa, porque a princípio as mulheres começam a ficar com medo até de ir nessa clínica para esses exames. E, né, você vai lá fazer sua consulta e o que acontece? Se você some, né, a princípio a gente pensa que tá sendo morta, o que tá acontecendo? E é uma história muito tensa, que quando aos poucos vai revelando o que acontece com essas mulheres, você fala, meu Deus, é um livro de ficção científica. E eu tava vendo aqui, gente, pra quem quiser ter bastante surpresas durante a leitura, não leia a sinopse, porque aqui a sinopse entrega muito do livro, entrega bastante. E se você pegar pra ler, você já vai saber tudo. A sinopse praticamente entrega todo o livro. O que acontece com essas mulheres? Claro que não é nada agradável, né? São tragédias, né? É um livro que você vai ficar tenso a história toda e você vai se encolher, principalmente as mulheres. Mulher que for ler vai ficar até com medo na vida real de ginecologista depois de ler esse livro aqui. 4. Mansfield Park. Um livro que você pensou em um final bem melhor, mas não tem coragem de dizer em voz alta porque o final está bem traçado. Eu vou falar simplesmente do terceiro livro, que eu não li as continuações, na verdade são 6 livros, mas eu só li os 3 primeiros, que é o Incendeia-me, que é o terceiro livro da série Estilhaça-me. A partir do segundo, eu comecei a desgostar do desenvolvimento que teve, principalmente em relação ao casal principal. Não somente por causa de romance, mas eu não gostei da forma que foi conduzida. E quando terminou o terceiro livro,
Falei, ah, não acredito que vai acabar dessa forma. Claro, é o caminho que o autor escolheu, então, e como diz mesmo a pergunta, foi bem traçado, então não dá pra gente contestar. Mas eu nunca vou aceitar, nunca vou aceitar. Eu comecei a ler o primeiro livro, esses tempos, reler, na verdade, o primeiro livro, esses tempos atrás. Preciso continuar a releitura pra ver se eu mudo de ideia, mas acho que mesmo assim, eu me apeguei tanto a um personagem que eu não gostei da forma que ele foi abandonado, foi deixado de lado. E nesse terceiro livro aqui, enfim, a trilogia inteira, até onde eu li, ele foi completamente deixado de lado. Mas pelo que eu tenho ouvido por aí, pessoas que já leram e comentaram comigo, continua, né, segue esse linear e... Enfim, não vai fazer o que eu queria, mas como eu não sou autora, eu não sei o que escrevo, né? Enfim, está aqui. 5. Razão e Sensibilidade, um livro que acabou como deveria. Bem, um livro que eu acho que até o Mikael vai concordar comigo que era o único final plausível que deveria ter, é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Depois de tudo que aconteceu, do Dorian Gray ter aceitado uma maldição na vida dele pra ele manter a beleza eterna dele, de tanto que ele tinha amor próprio, né, a favor de si mesmo, só não vejo outra forma, não vejo outro final a não ser este. Claro que eu não vou falar porque é spoiler, mas eu não vejo outro final. Você vê, Mikael? Não. Não que seja merecido, eu acho que não merece pra ninguém. Mas é um final bem reflexivo que, enfim, dá um checkmate em tudo que aconteceu na história e toda a reflexão que o livro traz. E por fim, Emma, que é o número 6. Um livro que está entre os seus favoritos, mas que você vive uma relação de amor e ódio com o protagonista. Gente, eu vou trazer um romance de banca porque é um livro que eu amo de paixão. É um livro que eu já reli várias vezes, que é Uma Aposta de Amor, da Nicola Cornick. É aquele romance de época clichê, que o casal acaba se encontrando, se interessando um pelo outro. O problema aqui é com a mocinha, porque os dois acabam se apaixonando, obviamente. Só que o rapaz já provou 1 milhão de vezes que ela pode confiar nele, mas ela não acredita, a infeliz. Gente, chega a dar nos nervos. Eu amo essa história porque o cara é maravilhoso, aqueles crush dos sonhos. Mas a mocinha, ai meu Deus do céu, ele já fez tudo pra provar pra ela, mas ela não acredita e ela ainda... Ai, gente, quando eu lembro da história, porque tá muito vívida na minha cabeça, chega a me dar nos nervos, chega a me dar nos nervos. E ela se mete onde não deve e... ela coloca a vida dos dois em risco, né? Mas eu gosto muito dessa história porque, ai, o rapaz aqui, o crush, ele é muito fofo. O rapaz, ele é muito fofo. Ela que é mesmo muito cabeça dura. Mas eu amo demais esse livro. Então eu tenho uma relação de amor e ódio por causa da mocinha. Eu tava vendo alguns canais, né, pra mim taguear. Não são todos que acompanham, que lê Jane Austen. Mas tem 2 que eu sei que elas já leram, então eu vou taguear elas. A Poliana, eu vou taguear. Eu sei que ela respondeu a tag da Jane Austen, mas eu conferi, querida Jane Austen, acho que ela respondeu, só que as perguntas parecem diferentes. Então eu vou taguear pra ela responder essa. Se você quiser também, tá? Porque como você já respondeu aquela, você fica à vontade. Eu também vou taguear a Natália, do Literaturando, que eu sei que, assim como eu, ela ama Orgulho e Preconceito, tá? Vamos ter que dividir o Sr. Darcy. Um pouquinho pra cada. A gente divide os dias da semana. A cara do Mikael. Tá, eu deixo tudo pra você, tá? Eu tenho o Mikael. E também, quem quiser responder, também sinta-se à vontade. Responda aqui embaixo, vou deixar as perguntas. Algum canal, Instagram, quiser responder, me marque e mande o link pra me ver também. Eu quero ver e comentar também, tá? Vou deixar as redes sociais, minha e do Mikael, pra vocês nos seguirem por lá. E vou deixar o link de compras também da Amazon pra vocês comprar estes livros que eu citei, ou qualquer um que vocês quiserem, tá? Vocês também podem assinar Kindle Limited também pelo link, Amazon Prime também, que vocês ganham o primeiro mês grátis. E vocês podem comprar muitos livros com frete grátis, pode assistir limitadamente, pode ouvir música limitadamente, pode baixar vários e-books. Enfim, gente, só por R$ 9,90. Quem quiser aproveitar, vou deixar os links todos aqui embaixo, tá? E eu vou esperar vocês pra conversar aqui embaixo. Vou deixar as perguntas e até o próximo vídeo.